Você não chegou a este momento por acaso. O Seu sussurro sonon. E agora o mundo está prestes a descobrir por quê. Talvez você tenha sido ignorado pelas pessoas, subestimado pelas circunstâncias e, até mesmo, questionado o seu próprio valor, em momentos onde o silêncio parecia mais forte do que qualquer resposta. Mas ouça-me com clareza, você nunca esteve escondido de Deus. Você foi escondido para Deus. E agora, o momento da revelação chegou. Isso não é acaso, é uma revelação. As portas que se abrem à sua volta não são apenas oportunidades. Elas são uma orquestração divina. Deus nunca age por impulso. Ele não passa os nomes e chega ao seu nome por acaso. Você foi escolhido, apoiado pelo céu e selado pelo Espírito para um momento como este. Não para impressionar multidões, mas para impactar gerações. Quero que ouça isso como uma carta pessoal do trono de Deus. Você não o escolheu, Ele te escolheu. João 1,5, 1,6 diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, antes que qualquer um celebrasse seus dons, antes que alguém reconhecesse sua força, antes de você erguer suas mãos em rendição, Deus já tinha marcado a sua vida com um destino. Você foi designado para gerar frutos, não para sucessos momentâneos, nem aplausos passageiros, mas para deixar um impacto eterno. Alguns de vocês que estão assistindo agora estão saindo de anos de silêncio, anos onde a porta não se abria, o telefone não tocava e o holofote nunca se voltava para você. Você começou a se perguntar: eu perdi minha chance, Deus me esqueceu. Mas, querido, os anos escondidos não foram punição, eles foram preparação. O que parecia ser um atraso era, na verdade, uma proteção divina. O que parecia ser rejeição era uma redireção do céu. Deus nunca perde tempo. Ele usa o tempo como uma ferramenta para moldar aqueles em quem confia. E agora? O silêncio está quebrando. Não porque você precisa de validação, mas porque o tempo de Deus exige a sua visibilidade. Você foi ungido em particular, mas agora será revelado publicamente. Não por orgulho, não por plataforma, mas por um propósito. E quando Deus revelar o que Ele tem construído em você, nenhum demônio do inferno, nenhuma voz de dúvida, nenhuma sombra de vergonha será capaz de impedir. Deus não escolhe as pessoas por acaso. A escolha divina não é um erro ou uma coincidência. Você foi escolhido não por causa da sua perfeição, mas por causa do propósito que Ele tem para a sua vida. Isso é algo que devemos entender profundamente. Em João 5, 1, 6, Jesus nos lembra: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi antes de você nascer, antes de qualquer um ao seu redor reconhecer seus dons ou habilidades. Deus já tinha um plano para você. Você não foi escolhido porque era o mais talentoso ou mais visível. Você foi escolhido porque Deus sabia o que estava em seu coração, sabia a profundidade da sua fé e, acima de tudo, sabia que você seria fiel ao seu chamado. Deus vê além do que os outros veem. Ele vê o coração. A verdade é que muitas vezes nos perguntamos: por que não somos reconhecidos imediatamente? Por que as portas não se abrem de forma instantânea? Deus não age de acordo com os padrões humanos. O céu nunca age por impulso. Quando Deus escolhe alguém, Ele o faz com um propósito eterno, que vai além do que os olhos podem ver no momento presente. O que você está vivendo agora
os desafios, as dificuldades e até os períodos de silêncio são parte do processo de preparação para o que Deus tem para você. Pensemos em figuras como Moisés, que foi escolhido por Deus, mas precisou passar por anos de preparação no deserto. Antes de Moisés libertar o povo de Israel, ele teve que ser moldado e purificado. Assim também é com a nossa vida. Deus não só nos escolhe, mas nos prepara para a grande missão que Ele tem para nós. A escolha divina vem com responsabilidade. Não é para a fama ou reconhecimento humano, mas para cumprir um propósito eterno. Quando você entende que foi escolhido por Deus, você começa a ver a sua vida de uma maneira completamente diferente. Você não vive para agradar as pessoas. Você vive para cumprir a missão de Deus. E essa missão não é sobre ser famoso. Não é sobre estar no palco, mas é sobre servir com humildade, com coração puro e com a intenção de honrar a Deus em tudo que você faz. Ser escolhido por Deus é um chamado para servir, para impactar vidas e para ser um reflexo do seu amor e poder no mundo. A fé é a chave para vencer os desafios da vida. Não estamos falando de uma fé superficial, mas de uma fé profunda, que nos leva a confiar plenamente em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor diz o contrário. A fé verdadeira é aquela que nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto ou difícil. Em momentos de dificuldades, é fácil se sentir desanimado, mas é exatamente nesses momentos que a fé nos sustenta. Ela não é apenas uma crença no que Deus pode fazer, mas também uma confiança no que Ele já fez por nós. Quando enfrentamos adversidades, Deus nos chama a confiar, a acreditar que Ele está conosco em todos os momentos, até nas horas de maior tribulação. Padre Mário Sartori frequentemente fala sobre como a fé deve ser cultivada e vivida no dia a dia, não apenas em momentos de oração ou em tempos de tranquilidade. A fé é como uma semente que precisa ser regada todos os dias, com oração, confiança e obediência. Quando enfrentamos os desafios da vida, a fé nos lembra de que não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando a cada passo. A coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de seguir em frente apesar do medo. É a confiança em Deus que nos permite dar passos ousados, mesmo quando não sabemos o que o futuro nos reserva. Não se trata de não ter medo, mas de colocar nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é maior do que qualquer obstáculo que possamos enfrentar. Muitas vezes, olhamos para situações e nos perguntamos: eu sou capaz ou eu vou conseguir? Mas a verdadeira pergunta é: Deus está comigo? E quando sabemos que Ele está, a coragem surge naturalmente. A coragem de seguir em frente, de falar a verdade, de fazer o que é certo, mesmo que seja difícil, porque a coragem vem de Deus e Ele nunca nos deixará. Em momentos de dúvida, lembre-se de que a fé não é uma sensação, mas uma decisão. Decidimos confiar em Deus, mesmo quando não vemos o caminho. A fé nos dá coragem de seguir em frente, mesmo quando a estrada é cheia de obstáculos. É essa fé que nos permite viver com confiança, sabendo que Deus é fiel e que Ele nunca nos abandonará. O mundo ao nosso redor está cheio de barulho, com as distrações da vida moderna, as redes sociais, as notícias e as constantes demandas do cotidiano. Pode ser difícil encontrar momentos de silêncio. No entanto, é no silêncio que Deus muitas vezes fala conosco de maneira mais clara e profunda. Como diz a Escritura em 1 Reis 1:9 e 1:2, Deus não está no vento forte, nem no terremoto, mas na brisa suave. O silêncio
muitas vezes, é o ambiente onde a voz de Deus se torna mais perceptível. Padre Mário Sartori nos ensina que precisamos aprender a valorizar esses momentos de silêncio, pois é neles que nos conectamos verdadeiramente com Deus. O silêncio não é apenas a ausência de palavras ou sons, é um espaço de intimidade com Deus. É nesse silêncio que podemos ouvir sua voz, sentir sua presença e compreender a sua vontade para nossas vidas. Oshvezesh. O silêncio de Deus pode ser difícil de entender. Pode parecer que Ele está distante ou que não nos responde como gostaríamos. Mas é justamente no silêncio que Deus nos prepara para aquilo que está por vir. Ele nos convida a confiar nele, a ter paciência e a aprender a descansar em sua soberania. Muitas vezes, o silêncio de Deus é uma forma de nos ensinar a depender completamente dele, e não de nossas próprias forças. Quando estamos em silêncio diante de Deus, não estamos apenas aguardando uma resposta, mas nos permitindo ser moldados por Ele. O silêncio nos permite refletir, fazer uma introspecção e reconhecer as áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas. Ashvezesh. Esse silêncio é a oportunidade que Deus nos dá para ajustar nosso coração e nossa mente, preparando-nos para o próximo passo em nossa caminhada espiritual. Jesus, em sua vida, demonstrou a importância do silêncio e da solitude. Ele retirava-se para lugares solitários para orar e estar com o Pai. Ele sabia que, para cumprir sua missão, precisava ouvir a voz de Deus, longe das distrações do mundo. O mesmo vale para nós. Se queremos realmente ouvir a voz de Deus e entender sua direção, precisamos criar espaços de silêncio em nossas vidas, onde possamos ouvir seu chamado e ser guiados por sua sabedoria. O silêncio não é um vazio, mas um espaço sagrado, onde Deus fala ao nosso coração. É na quietude do nosso espírito que encontramos a paz verdadeira e a orientação divina. Ao aprender a estar em silêncio, estamos nos permitindo ser mais receptivos ao Espírito Santo, que fala suavemente ao nosso coração. O perdão é uma das virtudes mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas. Ele é a chave para libertar nosso coração das amarras da mágoa, do rancor e da dor. Porém, o perdão não é algo que vem naturalmente para muitos de nós. Ele exige uma escolha consciente, um ato de vontade. E muitas vezes é um processo longo e difícil, mas, como nos ensina Padre Mário Sartori, o perdão é essencial para a nossa paz interior e para o nosso crescimento espiritual. Jesus nos ensinou o verdadeiro significado do perdão em Mateus 1:8, 2, 1 até 22, quando nos diz que devemos perdoar não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso significa que o perdão não tem limites. Não importa quantas vezes alguém nos machuque ou nos ofenda, nossa resposta deve ser sempre o perdão. Porque Deus em sua infinita misericórdia nos perdoa constantemente. Perdoar não significa esquecer o que aconteceu, nem justificar o mal que nos foi feito. O perdão não é uma negação da dor ou da injustiça. Pelo contrário, ele é uma forma de afirmar que, apesar do que fomos feitos passar, escolhemos não ser escravizados por essa dor. O perdão é um ato de liberdade, onde abrimos mão da nossa necessidade de vingança e deixamos Deus tomar a dianteira na restauração da justiça. O amor de Deus por nós é incondicional, e esse amor nos chama a perdoar da mesma forma. Quando
perdoamos, não estamos apenas libertando a outra pessoa, mas também libertando a nós mesmos. O perdão nos ajuda a curar, a restaurar nossa paz interior e a nos reconciliar com Deus. Como nos lembra a Escritura em Efésios 4, 3, 2, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Padre Mário Sartori também nos ensina que o perdão é uma das maneiras mais profundas de manifestar o amor de Deus. Quando perdoamos alguém, estamos imitando o exemplo de Cristo na cruz, onde Ele pediu ao Pai para perdoar aqueles que o crucificavam. Lucas 2, 3, 3, 4. Esse é o amor incondicional, o amor que não mede, não julga, mas oferece perdão e misericórdia sem fim. Perdoar é um ato de coragem. Muitas vezes, o nosso orgulho e as nossas feridas querem nos manter presos no passado, mas Deus nos chama a seguir em frente. Ele nos chama a amar, a perdoar e a viver em paz. O perdão não é algo que devemos fazer apenas por obrigação, mas porque é a expressão mais pura do amor cristão, que deve ser refletido em cada área da nossa vida. A oração é uma das formas mais poderosas de nos conectarmos com Deus. É nela que encontramos a paz, a direção e a força para enfrentar os desafios diários. No entanto, a oração não deve ser vista apenas como uma prática religiosa, mas como uma verdadeira comunicação com o nosso Criador. Como nos ensina Padre Mário Sartori, a oração é uma conversa íntima com Deus, um espaço onde podemos expressar nossos sentimentos, nossas alegrias, nossas lutas e, acima de tudo, nossa confiança nele. Muitas vezes, pensamos que a oração é apenas pedir algo a Deus, mas, na verdade, a oração é muito mais do que isso. Ela é uma oportunidade para ouvirmos a voz de Deus e entendermos o que Ele deseja para nós. A oração não é apenas uma via de mão única, onde pedimos e recebemos. Ela é um diálogo, uma troca, onde buscamos a presença de Deus e, ao mesmo tempo, permitimos que Ele nos transforme. A oração diária é fundamental para a nossa vida espiritual. É nela que encontramos a força para viver os desafios diários com fé e esperança. Quando oramos, estamos nos colocando na presença de Deus, reconhecendo sua soberania e confiando em seu plano para nossas vidas. Padre Mário Sartori destaca que a oração nos permite alinhar nossos corações com o coração de Deus, buscando sua vontade e não a nossa. Em Mateus 5, Jesus nos ensina sobre a importância da oração pessoal e íntima. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa passagem nos lembra que a oração não precisa ser pública ou visível para ser eficaz. O que importa é a sinceridade do coração e a disposição de buscar a presença de Deus em todas as circunstâncias. Padre Mário também nos ensina que a oração não deve ser apenas uma prática de petições. Ela deve incluir louvor, gratidão e adoração. A oração é, antes de tudo, uma forma de exaltar o nome de Deus, de reconhecer sua grandeza e sua bondade. Devemos orar não apenas quando estamos em dificuldades, mas também nos momentos de alegria, reconhecendo que tudo que temos é dom de Deus. Além disso, a oração é um meio de crescimento espiritual. Quando oramos, permitimos que Deus nos revele mais de si mesmo.
nos ensine a viver de acordo com sua vontade e nos fortaleça para seguir o caminho da fé. A oração é, portanto, um elemento essencial da vida cristã, não apenas como uma prática religiosa, mas como uma forma de nos aproximarmos de Deus e de sermos transformados por sua graça. Em todas as situações da vida, devemos lembrar que a oração é a chave para a nossa conexão com Deus. Não importa quão ocupados ou sobrecarregados estejamos, sempre há espaço para uma conversa com Deus. E quando oramos com fé, Ele sempre responde, seja com paz, direção ou forças renovadas para seguir em frente. O sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Ele pode surgir de várias formas: perdas, dificuldades, doenças, rejeição ou mesmo peso das nossas próprias limitações. Padre Mário Sartori nos ensina que o sofrimento, embora doloroso, não é algo que devemos evitar ou ignorar, mas sim algo que pode se tornar um meio de transformação espiritual. Deus não nos promete uma vida sem sofrimento. Na verdade, Jesus mesmo nos alertou sobre as dificuldades que encontraríamos ao segui-lo no mundo. Passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 1:6, 3:3. O sofrimento faz parte da condição humana, mas ele também pode ser uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, para crescermos na fé e para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Quando passamos por momentos de dor e aflição, Deus não nos abandona, Ele está conosco, nos fortalecendo e nos acompanhando em cada passo. Em 2 Coríntios 1, 3-4, o apóstolo Paulo nos lembra que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação. Padre Mário fala sobre como muitas vezes sofrimento é uma maneira de Deus nos moldar, de nos purificar e de nos ensinar a confiar mais nele. Ele nos lembra que a dor não é em vão. Deus usa o sofrimento para nos transformar de dentro para fora, para fortalecer nossa fé e nos ajudar a compreender melhor sua vontade para nossas vidas. O sofrimento, quando vivido com fé, nos aproxima de Deus e nos prepara para algo maior, algo eterno. Muitas vezes, a dor nos leva a questionar por que isso está acontecendo comigo. E é normal sentir tristeza, frustração e até raiva. No entanto, é importante lembrar que Deus não nos dá sofrimento sem razão. Cada dor tem um propósito. E é na medida que buscamos a Deus durante o sofrimento que encontramos a verdadeira cura. Em Romanos 8:8, somos lembrados de que sabemos que em todas as coisas Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Sofrer por amor a Deus é uma das formas mais profundas de nos unirmos a Cristo. Ele, que sofreu por nós na cruz, entende nossas dores e nos acompanha na nossa. O sofrimento que vivemos não é um fim, mas um meio para alcançar uma maior intimidade com Deus, para compreender melhor o que significa viver conforme sua vontade. Através do sofrimento, somos chamados a confiar em Deus mais do que nunca. Ele é nossa força, nosso refúgio e nosso consolo.
quando entregamos nosso sofrimento a Ele, Ele o transforma. E, através dessa transformação, somos feitos mais fortes, mais pacientes e mais fiéis. O sofrimento, portanto, não é algo que devemos temer, mas uma oportunidade de experimentar a profundidade do amor de Deus e de crescer espiritualmente. A entrega a Deus é um dos atos mais profundos e significativos da vida cristã. Quando nos entregamos a Deus, não estamos apenas dizendo palavras, mas estamos permitindo que Ele tome o controle completo de nossas vidas. Como nos ensina Padre Mário Sartori, a verdadeira consagração não é apenas um gesto de devoção, mas um compromisso de viver para a glória de Deus, em todas as áreas da nossa vida. Muitas vezes, pensamos que a entrega a Deus é algo que fazemos apenas uma vez, mas, na verdade, é uma decisão diária, a cada dia. Somos chamados a nos entregar novamente, a renunciar aos nossos próprios desejos e ambições, para viver segundo o plano de Deus. Como Paulo nos ensina em Romanos 1:2:1, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A entrega a Deus é uma oferta de nós mesmos, de nossos talentos, nossas forças e até mesmo de nossas fraquezas. Padre Mário destaca que a entrega verdadeira não é uma entrega forçada, mas uma entrega feita por amor. Deus não nos força a entregarmos nossa vida a Ele, mas Ele nos chama a fazer isso porque sabe que é a melhor escolha para nós. Quando nos entregamos a Deus, Ele começa a nos moldar de dentro para fora, transformando nossos desejos e nossa vontade, alinhando-nos à sua vontade divina. A consagração a Deus é também um ato de confiança. Quando entregamos nossas vidas a Ele, estamos dizendo: eu confio em Ti, Senhor, mais do que em minhas próprias forças e entendimentos. Muitas vezes, não sabemos o que o futuro nos reserva, mas sabemos que, quando entregamos tudo nas mãos de Deus, Ele cuida de nós e nos guia para o melhor caminho. Como diz Provérbios 3:5-6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Padre Mário também nos ensina que a entrega a Deus não é apenas para os momentos de alegria, mas também nos tempos de dificuldades, mesmo nas lutas. A consagração nos permite descansar no Senhor, sabendo que Ele está conosco, nos sustentando e nos guiando. A verdadeira consagração nos leva a viver de acordo com os princípios de Deus em todos os momentos, sem exceção. Não se trata de buscar uma vida fácil, mas de viver uma vida fiel e plena, mesmo diante dos desafios. E entregar-se a Deus também significa se colocar à disposição dEle para servir aos outros. Jesus nos ensina que, ao servi-lo, servimos aos outros, e que o maior entre nós é aquele que serve. Mateus 2:3, 1:1. Quando nos consagramos a Deus, não é apenas para nos beneficiar, mas para ser uma bênção para os outros, refletindo o amor de Cristo em nosso comportamento, atitudes e ações. Portanto, a entrega a Deus é uma jornada contínua, é uma decisão diária de seguir o exemplo de Cristo, de viver uma vida de serviço e dedicação ao reino de Deus. Quando nos entregamos completamente a Ele, permitimos que Sua vontade se cumpra em nossa vida,
e nos tornamos instrumentos de sua graça, paz e amor no mundo. A unidade é um dos maiores testemunhos da fé cristã. Jesus nos ensinou que, como cristãos, devemos ser um corpo unido, em que cada membro cumpre sua função para o bem de todos. A união entre os membros do corpo de Cristo não é apenas um ideal, mas uma necessidade prática para o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Padre Mário Sartori nos lembra constantemente que, como igreja, somos chamados a viver em unidade, refletindo a harmonia que existe entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Em João 1:721, Jesus ora pela unidade dos seus discípulos, que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti. Essa oração de Jesus não é apenas uma oração por todos os cristãos, mas uma chamada para que vivamos como um só corpo, com um só propósito: glorificar a Deus. A unidade não é uma simples convivência pacífica, mas uma convivência que edifica, que inspira a todos a crescer na fé e no amor. Padre Mário enfatiza que, para que haja verdadeira unidade, é necessário que haja também humildade e perdão. A unidade não significa que devemos ser todos iguais ou ter as mesmas opiniões sobre tudo. A diversidade de dons, talentos e perspectivas é uma riqueza dentro da comunidade cristã. No entanto, a verdadeira unidade vem quando colocamos nossos interesses pessoais de lado e colocamos o bem da comunidade em primeiro lugar, como Paulo nos ensina em Filipenses 2:3-4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Na comunidade cristã, devemos ser como um corpo, no qual cada parte cumpre seu papel de maneira interdependente. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um membro é exaltado, todos se alegram. Esse espírito de colaboração e cuidado mútuo é a base da unidade verdadeira. Padre Mário sempre nos lembra que a unidade não é algo que podemos conquistar sozinhos, mas algo que exige o esforço coletivo de todos os membros da comunidade. Com Cristo sendo o centro que nos une, a unidade na comunidade cristã também nos fortalece na missão de evangelizar. Quando o mundo vê uma comunidade unida, com amor genuíno e respeito mútuo, eles são atraídos para essa luz. A igreja é chamada a ser um reflexo do amor de Deus no mundo. E a unidade entre os cristãos é uma das maneiras mais poderosas de testemunhar esse amor. É Mateus 5:6. Jesus nos ensina: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Padre Mário também fala sobre a importância de manter a unidade nas dificuldades. Em momentos de crise ou desentendimentos, é fácil perder de vista o objetivo comum e ceder ao desejo de dividir ou criticar. No entanto, é justamente nesses momentos que a unidade precisa ser mais forte. A verdadeira unidade cristã é construída não apenas nas vitórias, mas também nas dificuldades. Quando estamos dispostos a perdoar, a ouvir e a trabalhar juntos para restaurar a paz. Portanto, a unidade não é algo que acontece automaticamente, mas algo que requer esforço, dedicação e compromisso. Cada um de nós tem um papel importante na construção dessa unidade. E a verdadeira unidade só é possível quando cada um coloca Cristo no centro da sua vida e busca o bem do próximo. O chamado para servir é um dos fundamentos da vida cristã. Jesus, em sua vida e ensinamentos, nos mostrou que a grandeza
no reino de Deus é medida pelo serviço aos outros. Ele mesmo, sendo o Filho de Deus, não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 2:0, 2:8. Esse é o exemplo que somos chamados a seguir, não viver para nós mesmos, mas para os outros, amando e servindo com humildade e dedicação. Padre Mário Sartori frequentemente nos lembra que todos nós, como cristãos, somos chamados a servir, independentemente de nossa posição, status ou capacidades. O serviço não é algo que fazemos apenas para os outros, mas é uma expressão do nosso amor a Deus. Quando servimos ao próximo, estamos servindo a Cristo, como Ele mesmo nos ensinou, em Mateus 2:5-4:0. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um dos meus irmãos, a mim o fizestes. O serviço cristão é uma maneira de manifestar a presença de Deus no mundo. Não se trata de buscar reconhecimento ou recompensas, mas de oferecer o melhor de nós mesmos para a construção do reino de Deus. Padre Mário enfatiza que o serviço deve ser feito com alegria e gratidão, e não como uma obrigação ou um fardo. Quando servimos de coração, refletimos o amor de Deus e mostramos ao mundo o verdadeiro espírito cristão. Jesus nos deu o exemplo supremo de serviço quando lavou os pés dos seus discípulos. Um gesto que, na cultura daquela época, era reservado para os servos mais humildes. Ao fazer isso, Ele nos ensinou que o serviço não tem fronteiras, que devemos estar dispostos a fazer qualquer coisa em nome do amor. Servir aos outros não é sobre o que podemos ganhar, mas sobre como podemos abençoar e levantar aqueles ao nosso redor. O chamado para servir também nos convida a olhar além de nós mesmos e ver as necessidades dos outros. Muitas vezes, em nossa vida cotidiana, podemos ser consumidos com nossos próprios problemas, mas Deus nos chama a estar atentos às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Como nos lembra a Escritura em Filipenses 2:4. Cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. O serviço cristão exige que saiamos da nossa zona de conforto, que façamos sacrifícios para cuidar dos outros e que estejamos dispostos a ser uma bênção na vida daqueles que nos rodeiam. Padre Mário também nos ensina que o serviço não precisa ser algo grandioso ou visível para ser significativo. Cada ato de bondade, por menor que seja, tem grande valor aos olhos de Deus. Servir a Deus muitas vezes acontece nas pequenas coisas do dia a dia, um sorriso, uma palavra de encorajamento, um gesto de compaixão. A verdadeira grandeza está na nossa disposição de servir com coração puro, sem esperar reconhecimento humano. Servir também é uma maneira de amadurecer espiritualmente. À medida que nos colocamos a serviço dos outros, aprendemos a humildade, a paciência e a compaixão. O serviço cristão não apenas beneficia os outros, mas nos transforma, moldando-nos mais e mais à imagem de Cristo. E ao servir, encontramos um propósito mais profundo, pois sabemos que nosso trabalho é para a glória de Deus e para o bem do seu reino. Assim, o chamado para servir é um convite para viver a vida de Cristo todos os dias. Ele nos chama a servir não por interesse próprio, mas com o coração disposto a dar tudo o que temos para ajudar os outros. Como diz em 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E quando servimos com um coração sincero, Deus nos usa para tocar vidas e transformar o mundo ao nosso redor. As provações e tentações são inevitáveis na vida cristã. Jesus mesmo nos advertiu que enfrentaríamos dificuldades no mundo, mas Ele também nos garantiu que não estaríamos sozinhos, pois Ele venceu o mundo, João 1,6, 3, em momentos de dor, luta e tentação. É importante lembrar que essas experiências não são sinais de que Deus nos abandonou, mas oportunidades para crescermos na fé e no caráter. Como nos ensina Padre Mário Sartori, a tentação, muitas vezes, surge nos momentos de fraqueza, nos momentos em que estamos mais vulneráveis. O inimigo tenta nos afastar de Deus, oferecendo atalhos, falsas promessas e soluções fáceis. No entanto, a tentação não precisa ser vista como algo em que caímos, mas como uma oportunidade para resistir e fortalecer nossa fé. Como diz em 1 Coríntios 1:0, 1:3, não veio sobre vós nenhuma tentação, senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar além do que podeis resistir. Padre Mário nos ensina que, ao enfrentarmos tentações, podemos olhar para Jesus como nosso modelo. Ele foi tentado no deserto, mas resistiu ao maligno com a palavra de Deus. Mateus 4, 1 até 11. Assim, a melhor maneira de resistir às tentações é nos armarmos com as Escrituras e com a verdade de Deus. Quando conhecemos a palavra de Deus e a guardamos em nosso coração, ela nos fortalece e nos dá sabedoria para vencer as tentações que surgem. As provações, por outro lado, são as dificuldades que enfrentamos na vida que, muitas vezes, não podem ser evitadas. Elas podem vir na forma de perdas, doenças, desilusões ou circunstâncias difíceis, mesmo quando não entendemos por que é que essas coisas acontecem. Sabemos que Deus pode usá-las para o nosso bem, como nos lembra Tiago 1:12-3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Padre Mário enfatiza que as provações não são punições, mas processos de refinamento espiritual. Deus permite que passemos por momentos difíceis para que possamos crescer na fé, na paciência e na confiança nele. Durante as provações, aprendemos a depender de Deus de maneira mais profunda. Não é nas facilidades que nossa fé é mais forte, mas nas adversidades. Quando passamos pela prova, saímos mais fortes e mais próximos de Deus. Resistir à tentação e perseverar nas provações é um sinal de amadurecimento espiritual. Deus está nos moldando. Como o oleiro molda a argila, e cada dificuldade enfrentada com fé é uma oportunidade para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos ensina que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência é a esperança. Ou seja, cada provação tem um propósito de nos tornar mais firmes, mais experientes e mais esperançosos. Em momentos de tentação e provação, lembre-se de que Deus nunca nos deixa sozinhos. Ele é nossa força e nosso refúgio. E, ao buscar sua ajuda, podemos superar qualquer dificuldade. Em 2 Coríntios 1:9, Deus nos diz:
a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim, quando reconhecemos nossa fraqueza e buscamos a graça de Deus, encontramos a força para superar as tentações e perseverar nas provações. Portanto, ao enfrentar as tentações e as provações, saiba que elas não são o fim da sua história, mas apenas uma parte do processo de Deus em sua vida. Cada desafio é uma oportunidade para crescer em fé, em obediência e em dependência de Deus. E, ao final, as bênçãos que virão de nossa fidelidade a Deus serão maiores do que qualquer dificuldade que tenhamos enfrentado. A liberdade é um valor altamente valorizado em nossa sociedade. Todos buscamos a liberdade de ser quem somos, de fazer nossas próprias escolhas e de viver a vida da maneira que desejamos. No entanto, Padre Mário Sartori nos ensina que a verdadeira liberdade não vem da autonomia absoluta ou da ausência de restrições, mas sim da obediência à vontade de Deus. Muitas vezes, podemos pensar que a verdadeira liberdade é poder fazer tudo o que quisermos, sem limitações, mas a verdadeira liberdade é encontrada quando nos submetemos ao senhorio de Cristo. Como diz em João 8:3-6, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A liberdade verdadeira não é a liberdade para fazer o que é errado, mas a liberdade para fazer o que é certo, para viver a vida como Deus a planejou para nós. Quando seguimos os caminhos de Deus, encontramos a liberdade para ser verdadeiramente quem fomos criados para ser. Padre Mário enfatiza que a liberdade em Cristo é uma liberdade que vem com responsabilidade. Quando somos livres em Deus, não usamos essa liberdade para agradar a nós mesmos ou aos outros, mas para cumprir o propósito que Ele tem para nossas vidas. A liberdade verdadeira nos liberta da escravidão do pecado, dos nossos desejos egoístas e da pressão do mundo para sermos algo que não somos. Em Cristo, somos chamados a viver de acordo com os padrões divinos. E é nessa vida de obediência que encontramos a paz e a verdadeira liberdade. A liberdade em Cristo também nos chama a servir aos outros, como Jesus nos ensinou. O maior entre nós é aquele que serve. Mateus 2:3-1. A liberdade verdadeira não é para ser usada em benefício próprio, mas para ser um canal de bênção para os outros. Quando usamos nossa liberdade para servir, estamos refletindo o caráter de Cristo, que deu sua vida por nós, não porque tinha que fazer isso, mas porque nos amou profundamente. Além disso, Padre Mário nos lembra que a liberdade em Deus é um presente, mas também um processo. Nem sempre seremos livres de tudo de uma vez. A verdadeira liberdade é conquistada ao longo de nossa caminhada com Cristo, à medida que vamos vencendo as tentações, superando as dificuldades e nos entregando mais completamente à vontade de Deus. A liberdade não é apenas uma condição exterior, mas uma transformação interior. Como nos diz Paulo em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos deixeis submeter novamente a um jugo de escravidão. Por fim, a verdadeira liberdade é um chamado para viver em paz, não a paz que o mundo oferece, baseada em circunstâncias ou na ausência de conflito, mas a paz que vem de Deus, que guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando vivemos em harmonia com Deus e com os outros,
experimentamos uma liberdade que vai além das limitações do mundo. Somos livres para viver em sua presença, para amar sem medo e para caminhar com propósito, sabendo que estamos cumprindo o seu plano para nós. A liberdade verdadeira é, portanto, um presente que vem com a obediência a Deus. Ela nos liberta das correntes do pecado e nos dá a capacidade de viver plenamente em sua vontade. Quando entregamos nossas vidas a Cristo, encontramos uma liberdade que não é limitada pelas circunstâncias externas, mas que flui do interior, transformando-nos de dentro para fora. E essa liberdade nos chama a viver com alegria, a servir com amor e a caminhar com coragem, sabendo que estamos vivendo para a glória de Deus. A paz é um dos maiores presentes que podemos experimentar em nossa vida, mas é também uma das maiores buscas de todos os seres humanos. Vivemos em um mundo cheio de agitação, ansiedade e conflitos. A paz que o mundo oferece é muitas vezes temporária e frágil, dependendo das circunstâncias externas. No entanto, Padre Mário Sartori nos ensina que a verdadeira paz é encontrada em Deus. E ela transcende qualquer situação que possamos enfrentar. Jesus nos promete uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Em João 1, 4, 2, 7. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Nem você atemoriza? A paz de Cristo não depende do que acontece ao nosso redor. Ela vem de uma confiança profunda em Deus, que está no controle de todas as coisas. Quando temos essa paz, podemos enfrentar as tempestades da vida com serenidade e confiança, sabendo que Deus está conosco em todas as situações. Padre Mário destaca que, para experimentar essa paz verdadeira, precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. A paz de Deus não é apenas a ausência de conflitos, mas a presença do Senhor em nosso coração, que nos dá segurança e esperança, mesmo nas adversidades. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz nos guarda, nos protege e nos permite viver com alegria, mesmo nas dificuldades. A verdadeira paz também é fruto de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Quando vivemos de acordo com os seus princípios, a paz flui naturalmente em nossa vida. Isso não significa que não teremos problemas, mas que, mesmo no meio dos desafios, teremos a certeza de que Deus está conosco e que Ele tem um plano para nossas vidas. A paz vem do saber que, não importa o que aconteça, estamos nas mãos dEle e Ele nos conduzirá com sabedoria e amor. Padre Mário também nos ensina que a paz verdadeira nos chama a ser pacificadores no mundo. Em Mateus 5:9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz que recebemos de Deus não é para ser guardada somente para nós mesmos, mas para ser compartilhada com os outros. Somos chamados a levar a paz de Cristo onde quer que vamos, sendo instrumentos de reconciliação, perdão e amor. A paz em Deus também nos dá força para perdoar aqueles que nos feriram. Quando entendemos que fomos perdoados por Deus, nossa alma se abre para perdoar aos outros. O perdão é uma chave para a paz interior, pois ele nos liberta do rancor e da amargura. Em Colossenses 3, 1:3-15, somos ensinados a perdoar como Deus nos perdoou e a permitir que a paz de Cristo governe em nossos corações. Quando a paz de Deus governa a nossa vida,
somos mais capazes de amar, servir e viver em harmonia com os outros. Por fim, a paz de Deus é a nossa âncora nos momentos de incerteza. Quando enfrentamos dificuldades ou tempos de transição, podemos encontrar consolo e força na paz que Cristo nos oferece. Em Isaías 2:6-3. Lemos tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz de Deus não é um estado momentâneo, mas uma condição de vida que nos acompanha constantemente, independentemente das circunstâncias. Portanto, a paz verdadeira é encontrada apenas em Deus. Ela não é algo que conseguimos alcançar por nossos próprios esforços, mas é um presente que recebemos pela fé em Cristo. Quando confiamos em Deus, obedecemos a sua vontade e permitimos que sua paz reine em nossos corações, experimentamos uma tranquilidade que ultrapassa todo entendimento. Essa paz é o maior tesouro que podemos ter, e é através dela que encontramos a força e a esperança para viver com alegria e propósito em todos os momentos da nossa vida. O sacrifício é um tema fundamental na vida cristã. Jesus, o Filho de Deus, fez o maior sacrifício ao dar sua vida por nós na cruz. Ele nos mostrou que o verdadeiro amor é expresso através da entrega, da doação e do serviço ao próximo. Padre Mário Sartori nos ensina que o sacrifício cristão não é apenas sobre renúncias ou sofrimentos, mas é uma escolha de viver para a glória de Deus, colocando o seu reino acima de nossos próprios desejos e interesses. O sacrifício é, muitas vezes, um conceito que pode ser mal interpretado. Não se trata de sofrimento em si, mas de entregar o melhor de nós mesmos para servir a Deus e ao próximo. Em Romanos 1:2:1, Paulo nos exorta, portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício de nossas vidas é a nossa oferta a Deus, nossa maneira de adorar e reconhecer sua soberania. Padre Mário destaca que o sacrifício cristão envolve muito mais do que apenas evitar o mal ou renunciar a algo. Ele se refere à disposição de colocar os outros antes de nós, de dar nossa vida em serviço e amor. O maior exemplo disso foi Cristo, que, embora sendo Deus, se fez homem e se sacrificou por nós, não por necessidade, mas por amor. Filipenses 2:6-8, esse amor sacrificial é o modelo que somos chamados a seguir. No entanto, o sacrifício não é algo que devemos fazer apenas por obrigação. Deus nos convida a sacrificar nossas vontades, nossos desejos e até nossas inseguranças, mas Ele nos dá em troca presentes inefáveis. Quando sacrificamos algo por amor a Deus, Ele nos abençoa com algo ainda maior, sua paz, sua presença e a recompensa celestial que nunca perecerá. Jesus nos assegura que tudo o que sacrificamos por Ele será multiplicado em bênçãos. Ele nos fala em Mateus 1:9, 2:9, e qualquer que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O sacrifício não é um fim em si mesmo, mas um meio para um fim maior,
que é a vida eterna em Cristo e a alegria de fazer parte do seu plano redentor. O Padre Mário também nos ensina que, ao sacrificar nossos próprios desejos em favor de Deus, experimentamos uma nova dimensão de liberdade. A verdadeira liberdade não vem do cumprimento dos nossos próprios desejos, mas da entrega completa à vontade de Deus. Quando colocamos nossos planos, nossos sonhos e nossas prioridades nas mãos de Deus, Ele nos guia e nos dá uma paz que o mundo não pode oferecer. O sacrifício cristão também é um convite a viver com um coração generoso, disposto a dar sem esperar nada em troca. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua conforme o propôs no coração. Não com tristeza por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. O sacrifício cristão não é algo que fazemos com pesar, mas com alegria, pois sabemos que Deus se agrada de nossa generosidade e de nosso compromisso com sua obra. Finalmente, o sacrifício é uma forma de nos unirmos mais profundamente com Cristo. Ele nos chama a carregar a nossa cruz todos os dias e a segui-lo, Lucas 9:2-3. Isso não significa buscar sofrimento, mas reconhecer que, ao seguir a Cristo, estamos nos tornando mais semelhantes a Ele. O sacrifício é uma parte essencial do processo de santificação, que nos aproxima mais de Deus e nos molda à imagem de seu Filho. Portanto, o sacrifício cristão é uma escolha diária de viver para Deus, de colocar seu reino em primeiro lugar e de servir aos outros com amor. Embora o sacrifício possa exigir algo de nós, ele é sempre recompensado com os presentes que Deus nos dá: paz, alegria e, acima de tudo, a certeza de que estamos cumprindo o propósito para o qual fomos chamados. A fidelidade de Deus é uma das características mais profundas e consoladoras do seu caráter. Ao longo de toda a Bíblia, vemos que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Independentemente das circunstâncias, mesmo quando falhamos ou nos afastamos dele, Ele permanece constante, sempre disposto a nos acolher de volta com seu amor imensurável. Padre Mário Sartori nos ensina que, como filhos de Deus, somos chamados a refletir essa fidelidade em nossa própria vida, sendo fiéis em nossa caminhada com Ele, obedecendo à sua vontade em todas as situações. A obediência a Deus é o reflexo da nossa confiança em sua fidelidade. Quando obedecemos a Deus, estamos reconhecendo que Ele é digno de nossa confiança e que seu plano para nossas vidas é bom, perfeito e agradável. Romanos 1:2. A obediência não é uma obrigação pesada, mas uma resposta de amor ao Deus que sempre foi fiel a nós. Em João 5:3, lemos: porque este é o amor a Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. A verdadeira obediência vem do coração, de uma compreensão profunda de que Deus deseja o melhor para nós e que seguir seus caminhos é o caminho da verdadeira paz e realização. Padre Mário nos lembra que a obediência a Deus não significa uma vida sem dificuldades, mas significa confiar em Deus em meio às dificuldades. Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas promete estar conosco em todas as situações, nos dando forças para perseverar. Como diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. A fidelidade de Deus nos dá segurança e coragem para seguir em frente. Não importa o que aconteça ao nosso redor, sabemos que Deus nunca nos deixará
ou nos abandonará? Sua fidelidade é a nossa âncora, que nos mantém firmes quando os ventos da adversidade tentam nos derrubar. Ketu Timoteu, ketu tizenharon. Paulo nos lembra, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, mesmo quando somos fracos ou vacilamos. A fidelidade de Deus é inabalável, ele sempre cumpre o que promete, obedecer a Deus. Portanto, é uma escolha diária, a cada manhã, somos chamados a renovar nosso compromisso de seguir a sua vontade. A obediência não é algo que fazemos uma única vez, mas uma decisão contínua de viver para Deus, de colocar suas prioridades acima das nossas e de confiar que, em sua fidelidade, Ele nos guiará pelo melhor caminho. Quando obedecemos a Deus, estamos nos alinhando com o seu plano eterno e permitindo que Ele use nossas vidas para a sua glória. Padre Mário também destaca que a obediência é uma forma de testemunho para o mundo. Quando vivemos de acordo com os princípios de Deus, mostramos ao mundo o poder transformador do Evangelho. Nossa obediência não é apenas para nós mesmos, mas para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar aqueles que ainda não conhecem a verdade de Deus. Como nos diz em Mateus 5:1-6, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Por fim, a fidelidade de Deus e o chamado à obediência nos conduzem a uma vida plena, em paz e em harmonia com a sua vontade. Obedecer a Deus não é uma carga, mas uma alegria. É através da obediência que experimentamos o verdadeiro propósito de nossa existência e encontramos a satisfação mais profunda. Quando somos fiéis a Deus, Ele nos recompensa com sua presença constante e com a paz que só Ele pode dar. Portanto, ao seguir a Deus com fidelidade e obediência, estamos vivendo a vida para a qual fomos chamados, e em cada passo dessa jornada, podemos ter a certeza de que a fidelidade de Deus nos sustenta, nos fortalece e nos guia em direção ao seu plano perfeito para nós.